Olá, estamos chegando com mais um TC News aqui pela TV Cidadã. Olha pessoal, preste atenção nessa matéria da Juliana dos Anjos. Conversou com o advogado especialista em direito médico, Juliano Pessoa, sobre os direitos sociais dos pacientes com câncer. É muito importante você conhecer os seus direitos, você que por acaso esteja com essa doença, não deixe de ver essa matéria agora. Vamos ver. Olá, Valtenor. Olá a todos que estão assistindo a TV Cidadã, acompanhando aqui o TC News. Pois é, Valtenor, aproveitando então os meses de outubro e novembro, outubro rosa e novembro azul, em que existem as campanhas de prevenção ao câncer, ao câncer de mama e também ao câncer de próstata, nós vamos conversar hoje sobre os direitos dos pacientes com câncer. E aí, para esclarecer as nossas dúvidas, trazer essas informações para a gente, nós vamos conversar mais uma vez aqui no TC News com o advogado especialista em direito médico, Dr. Juliano Pessoa, que já está aqui comigo, já está aqui recebendo a nossa equipe. Dr. Juliano, muito obrigada novamente pela disponibilidade. E eu queria que a gente começasse então explicando quais são os principais direitos, dos pacientes com câncer. Olá, Juliana. Na realidade, existem muitos direitos de fato, muitos deles direitos sociais, vamos dizer assim, que as pessoas muitas vezes não têm acesso a essa informação. E é muito importante, de fato, esse tipo de espaço que nós tragamos aqui essas informações para que as pessoas se empoderem, vamos dizer assim, com esses direitos e consigam efetivá-los na prática. Eu diria alguns direitos sociais que são importantes, por exemplo, o auxílio-doença. Muitas pessoas são acometidas por essa patologia, têm a possibilidade de recorrer à Previdência e solicitar um auxílio-doença, e que muitas vezes poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender do caso concreto. Aquele paciente de baixa renda, por exemplo, ele também pode pleitear um LOAS, que é o BPC, o famoso BPC que as pessoas conhecem mais, um benefício de prestação continuada, que desde que ele se enquadre naquele perfil de requisito, ele poderá também ser assistido pela Previdência. Além disso, aquelas pessoas que têm vínculo com a iniciativa privada, eles podem requerer o saque do FGTS para si, ou seja, para o próprio paciente ou para um dependente seu, um filho, para um esposo, o esposo para a esposa ou para o filho, enfim, e vice-versa. Dentro desse núcleo familiar entre dependentes, eles podem pedir o saque. E este saque, inclusive, poderá ser feito enquanto durar o saldo na conta. Então, vamos supor que ele sacou agora. Se ele permanece sintomático, no mês que vem há outro depósito, há outro crédito nessa conta, ele pode novamente requerer o saque quantas vezes for necessário, desde que ele esteja sintomático. Além disso, existem benefícios no sentido de financiamento imobiliário. Ele pode solicitar, num caso de invalidez, a quitação da sua cota-parte. Vamos supor que ele comprou, muitas vezes o marido e a esposa compraram o imóvel, os dois. Então, quem estiver acometido pela patologia poderá solicitar a quitação da sua cota-parte. Se foi somente o paciente que adquiriu, e será quitado em sua totalidade. Então, ou seja, são inúmeros os direitos e é importante que essas pessoas busquem as instituições, muitas vezes, que prestam assessoria a esses pacientes no sentido de muni-lo de informações, que ele busque quais são os requisitos de cada um desses direitos para que ele possa fazer a efetivação deles na prática. Sem dúvida. Falando aí em relação especificamente ao câncer de mama, a reconstrução mamária, ela é também um direito assegurado? Sim, isso é um direito importantíssimo, eu diria, que essas mulheres têm previsto na legislação e que muitas vezes elas não conseguem verificar isso na prática, especialmente pelo poder público. Então, nesse tocante, inclusive, eu gostaria de destacar uma recente conquista legislativa, que foi a chamada Lei dos 30 Dias. Nós tínhamos, desde 2012, uma legislação que tratava do início de tratamento, ou seja, a partir do momento que o médico fechava o diagnóstico, esta paciente tem que iniciar, na realidade, o seu tratamento em até 60 dias. O primeiro tratamento que a legislação chama, seja quimioterápico, radioterápico ou mesmo cirúrgico, a depender do caso concreto. Mas se tinha uma lacuna grande em relação ao diagnóstico, não se tinha um prazo para diagnóstico e muitas dessas pessoas eram diagnosticadas de forma tardia. E isso traz inúmeros prejuízos. Essa é uma doença séria, com danos à saúde dessas pessoas severos, muitas vezes, se for diagnosticada de forma tardia. Então, hoje ela tem também esse benefício da legislação, que a lei diz o quê? A partir do momento que o profissional médico hoje se deparar com uma paciente e a principal hipótese diagnóstica dele for a neoplasia maligna, ou seja, o câncer, ele tem que submeter essa paciente a todo e qualquer benefício que ela precise de exames, procedimentos, entre outros, para que
ele possa firmar esse diagnóstico, fechar esse diagnóstico e, a partir daí, encaminhar essa paciente para o início de tratamento. Então, a gente tem um lapso de tempo aí hoje de 90 dias entre suspeita, confirmação do diagnóstico e início de tratamento. E, mais uma vez, eu ressalto, qual é a grande dificuldade? Efetivar isso na prática. Então, é muito importante que essas pessoas, que essas mulheres, busquem as instituições, tanto que prestam auxílio, né, às pacientes, bem como a OAB, o Ministério Público, a Defensoria Pública, no sentido de, caso ela encontre alguma barreira na efetivação desses direitos, ela busca as instituições, tanto para auxiliá-la no sentido de informação, bem como para orientá-la em quais serão as medidas possíveis, naquele caso concreto, até judiciais, se for o caso, para que a legislação seja cumprida conforme está lá preconizado. O paciente com câncer, ele tem direito também à isenção de imposto de renda e também outros impostos, outros tributos, como IPTU e IPVA, por exemplo? Sim, esse é outro benefício também bastante interessante. No caso do imposto de renda, é necessário que ele esteja aposentado, tá? Não é o paciente da ativa. Então, se ele for aposentado, pensionista ou reformado, no caso dos militares, ele tem esse benefício, ele pode requerer administrativamente, inclusive, junto à Receita Federal, a isenção do seu imposto de renda. Isso traz um benefício fantástico do ponto de vista econômico, né? Essas pessoas têm naturalmente onerado o seu orçamento, né, mensal por conta da patologia, porque por mais que medicamentos e outros tratamentos sejam custeados até pelo poder público, mas existem várias outras coisas acessórias a esse tratamento no entorno dessa patologia que o paciente muitas vezes tem que custear. Então, esse tipo de benefício é fantástico, né, porque ele deixa de ter descontado e isso passa a integrar o seu salário mensal. E há também a possibilidade, como você bem ressaltou, da aquisição de veículos, por exemplo, com desconto, né, naquele sistema do deficiente físico. Então, desde que ele tenha algum tipo de invalidez, algum tipo de problema ligado a algum membro superior ou inferior, que cause algum tipo de dificuldade na condução do veículo, ele pode se submeter, né, bem como os deficientes se submetem, passar pela perícia técnica e verificar se de fato ele pode adquirir esse automóvel por meio desse benefício que a legislação possibilita a ele também. Agora, doutor Juliano, teve uma questão que o senhor falou bastante durante nossa entrevista, que é em relação aos critérios, aos pré-requisitos, né? Os direitos existem, mas também existem alguns critérios para que o paciente se enquadre, então, e receba esse direito. Mas é importante que os pacientes saibam quais são esses direitos, tenham essa informação, até para que, em um caso de uma negativa, o paciente tenha como correr atrás disso, né? Exatamente, isso é muito importante porque, de fato, os pacientes encontram inúmeros obstáculos, né, no decorrer dessa busca e não sabem a quem recorrer ou acham que não tem a quem recorrer. E tem sim a quem recorrer aos órgãos, como nós falamos, a OAB, o Ministério Público, a Defensoria Pública, bem como as ouvidorias das próprias Secretarias de Saúde. Então, ele tem como reportar esse caso para a ouvidoria da Secretaria de Saúde. Se for por escrito, melhor ainda, se não por telefone, requerendo o número de protocolo desta ligação. É dever da instituição passar esse tipo de informação para o paciente e se ele encontrar algum tipo de barreira mais robusta, que ele busque as instituições, busque um profissional de sua confiança da área jurídica, que certamente irá orientá-lo e conduzir da melhor maneira possível este caso para que seja cumprido o que está lá preconizado na legislação. O que não é concebível é que o paciente seja diagnosticado com a doença com essa gravidade e encontra inúmeras dificuldades, além da própria doença, inúmeras dificuldades para poder efetivar o que a legislação prevê e é dever do Estado, bem como das instituições privadas de saúde, oferecer a estes pacientes. Sem dúvida, doutor. Já é um momento tão delicado, né, o diagnóstico de câncer, porque a gente sabe que pode ser uma doença realmente muito agressiva. Então, acho que essa entrevista foi muito esclarecedora e muito importante também. Espero que a gente tenha cumprido o nosso papel social. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima. E é isso, Valtenor. Eu volto então com você no estúdio com esse tema importantíssimo, aproveitando então esses meses de outubro e novembro em que nós falamos bastante, né, sobre essas campanhas de prevenção ao câncer, tanto o câncer de mama quanto o câncer de próstata, e é importante que os portadores de câncer, os pacientes com câncer, tenham então essa informação. Volto com você no estúdio. É isso aí, né? Uma prestação de serviço importante, né? Para aqueles pacientes que têm câncer, né? Então, deu para esclarecer bem, o advogado é especialista nessa área e se você tem algum caso na família, indique essa matéria e procurar os seus direitos. Eu conto com vocês no próximo TC News, gente. Um abraço, fica com Deus.